Você já participou de um treinamento ou de uma palestra e saiu tão empolgado que meses depois percebeu que estava aplicando tudo o que aprendeu naquele momento? Agora, olha só, imagina essa experiência sendo potencializada através do teatro. É por isso que hoje eu trouxe um convidado mais que especial, que é tão apaixonado por experiências inovadoras quanto eu. E juntos nós vamos explorar os treinamentos teatrais. Vem comigo! Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal da Infância Liberdade. Eu me chamo Ana Vargas, sou mentora e palestrante. E hoje o assunto é muito especial. É um assunto que eu amo de paixão. Mas antes de entrar direto no assunto, vou fazer o que o Johnny falou antes. Se inscreve no canal. Se você é novo aqui, já curte, já compartilha e ativa o sininho para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Hoje eu tenho o prazer de trazer comigo Johnny Damasio. É um cara extremamente sério, extremamente uma postura elegante, né, Johnny? É isso, né? Sim. É isso que eu vou falar dele agora, Johnny, seja muito bem-vindo e diga para nós quem é esse homem que está aqui na minha frente hoje. Muito obrigado, Iona. Eu me chamo Johnny Damasio, então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho mais da trajetória, do que a gente vem construindo também. Eu tenho uma formação na área de pessoas, especificamente, sou apaixonado por pessoas, mas também tenho uma paixão aí pela arte. Então a gente entende que juntando a arte com as pessoas a gente consegue contribuir. E o teatro é o que me move, é o que faz sentido para mim. Então eu hoje venho aqui justamente para a gente trocar um pouco mais disso, né? O que a emoção tem a ver com a arte, o que o teatro tem a ver com isso tudo, e como que eu posso contribuir, ou como eu venho contribuindo, e a ideia é a gente poder falar um pouco mais sobre isso também. O Johnny é especialista em teatro corporativo, olha isso, uma delícia, né? Adoro isso, né? Johnny, então assim, vamos lá do começo mesmo. Me diz assim, ó, quando é que isso começou? Quando é que foi o teu primeiro contato com o teatro? Vai. É muito louco, porque a gente, quando fala de teatro, a gente sempre pensa em plateia, sempre pensa em grandes teatros, mas eu comecei na igreja. Como Olha! muita gente começa, tanto no coral quanto no teatro, eu comecei no teatro na igreja, e no grupo de jovens, especificamente. E lá onde começou o teatro, normalmente tinham muitos textos que eram grandes, e as pessoas fugiam de texto grande. Como eu gostava de aparecer, eu acabei puxando isso para mim, e normalmente era teatros envolvendo Jesus, ou envolvendo José, que era quem tinha mais fala nas duas falas, nos dois textos. Então eu acabei desenvolvendo isso com muita facilidade, só que eu venho de uma cidade muito pequena, onde não tinha nem teatro, não tinha nada disso, mas eu sempre gostei muito de estar em evidência, de estar compartilhando por meio da arte alguma vivência, alguma experiência e contando histórias. Então essa foi o grande aprendizado até eu vir para Florianópolis, e a partir daqui houve essa profissionalização, vamos dizer. Eu achei que eu sabia fazer teatro, mas aprendi justamente aqui. Johnny, mas isso foi com quantos anos? Quanto foi? Qual a idade, assim, esse primeiro contato, assim, de começar a fazer esses mais papéis? ou menos uns 15 anos eu tinha. Hoje eu tô com 39, então já faz um tempinho aí. Depois que eu comecei também, eu nunca mais larguei. A gente se afasta um pouco, mas quando a gente vibra naquilo, tem esse propósito, por meio da arte, principalmente, qualquer pessoa que seja envolvido com a arte vai perceber isso, que a pessoa não consegue se afastar. O propósito dela sempre chama. E foi o que eu fiz. Eu trouxe para a minha empresa, né, para o meu negócio, a arte. Eu precisava trazer, e dentro do ambiente corporativo, eu via que funcionava, mas não tinha tanta credibilidade quanto eu gostaria, porque eu não conseguia manter o meu cargo de gestor, de coordenador, com especificamente a minha função ali de teatro. Havia uma mistura. E hoje, prestando esse serviço, eu vejo que funciona muito. Então, foi essa mistura que acabou acontecendo de manter propósito com exatamente o teatro acontecendo junto. Johnny, o que o teatro significa no teu coração? Quando eu falo em teatro, assim, vamos lá no profundo, vai. Quando eu falo... Não me explica muito, sai dessa razão. Quando fala teatro, ele bate mais forte, já vem a sensação que eu sempre sinto ao entrar em cena, que é aquele frio na barriga, aquelas borboletas aqui dentro, e é onde eu me sinto me entregando, onde eu realmente coloco tudo que eu tenho ao meu servir. Eu acho que a palavra é essa, me arrepiei todo. A palavra ao servir, porque ali não tem, por mais que sejam personagens
tu precisa estar conectado contigo, tu precisa ter controle do que tu tá falando, do que tu tá fazendo, do que tu tá mostrando, porque é exatamente o que tu quer mostrar pro outro, o que tu quer estartar na outra pessoa. Então, quando a gente consegue fazer isso por meio da arte, sabendo que tu tens essa habilidade, essa facilidade, e as pessoas se comovem, se divertem, daí tu tem certeza, me arrepiei de novo, tu tem certeza que tu tá vibrando naquilo que tu deseja, naquilo que realmente tu tem ideia e tem condições de entregar ao teu servir, né? O que tu pode trazer de melhor para os outros. Que maravilha, isso aí é profundo, né? É profundo. Que coisa boa, né? Ô Johnny, como é que funciona o teatro corporativo? Eu quero que você me explique assim, ó, para quem não tem ideia do que é, como é que é um teatro corporativo? Eu sempre gosto de fazer analogia do teatro corporativo com o teatro convencional. Então, no teatro convencional, a gente vai para um ambiente de teatro, então a gente já é condicionado àquelas características. Tu sabe que vai assistir um espetáculo. E o que diferencia? Na verdade, a essência é a mesma. É trabalhar a emoção. É conseguir, por meio da emoção, por meio de tocar as pessoas de alguma forma, por meio das histórias delas. Só que num teatro normal, num teatro comercial, que a gente diz, que é um texto, um roteiro, uma peça escrita por algum escritor, ele tem uma função específica que é para falar sobre aquele assunto. O que muda para o corporativo? No corporativo a gente consegue pegar a necessidade da empresa, o que ela precisa trabalhar, principalmente falando de competências. A gente pode pegar comunicação, trabalho em equipe, engajamento, levar isso para dentro de um texto de teatro e aí, a partir disso, conectar com a realidade daquelas pessoas. Então, quando tu começa a falar o texto, às vezes tu fala o nome de alguém que é conhecido dentro da empresa e aquilo já conecta. O fulano, daí já começa a rir. Daí, quando tem a diversão, já é uma emoção. Quando tem um momento de tensão também, por meio de uma música ou algo que aconteceu ali dentro, uma história que aconteceu, aquilo também marca. Então, o teatro corporativo, ele tem essa função de engajar mais as pessoas, de elas se conectarem com aquilo que, às vezes, no PowerPoint ou no slide, não é tão orgânico, sabe? Fica muito robótico, muito, lê o slide, apresenta e acaba não trazendo isso de forma mais orgânica, que é o que eu imagino e testo isso com frequência dentro das empresas, essa conexão. E só mais um detalhe que eu queria acrescentar aqui, Ana, o quanto isso fixa o conhecimento também. No ambiente corporativo, a grande necessidade dos RHs ou das empresas que a gente percebe é que vai lá dar esses treinamentos habituais com slide, com PowerPoint e acaba não ficando na mente dessas pessoas. Já com o teatro corporativo, a gente está trazendo a emoção e quando toca na emoção é que é a questão marcante, é isso que vai ser levado para frente. Então já teve situações de 5, 6 meses, 1 ano depois, as pessoas lembrarem ainda do que assistiram, porque tocou na emoção, que é o que a gente fala na andragogia, né? Onde toca na emoção, é a andragogia entrando em ação. Tá bom. E quando você vê o Johnny falando com essa emoção toda, com essa, né, arrepiando mesmo, essa é a paixão que ele tem pelo teatro. E isso me lembra, assim, na primeira vez que nós conversamos. Eu fui indicada, fiz uma reunião com uma pessoa, eu falei, eu quero fazer mais palestras corporativas, corporativas teatrais também já faço, e a pessoa me indicou, eu tenho uma pessoa maravilhosa que já faz isso, vocês deveriam se conhecer. Entrei em contato, marcamos um horário, na primeira reunião nós ficamos 1 hora, parecia 2 crianças. Johnny, parecia 2 crianças, vamos usar aquela roupa, aí a gente vai usar aquela música, e não sei o quê. E foi tão maravilhosa a conexão, foi tão sincera, de coração mesmo, assim, né? Então, quando ele fala com essa empolgação, é a mesma coisa que eu sinto, essa coisa de vamos levar, e principalmente o diferente. Eu acho que, assim, além de tudo que você falou, né, da maneira que você falou, mas eu vejo assim, levar o diferente, a surpresa. Porque quando uma pessoa está falando, né, de emoção, razão, o que for na sua empresa, né, qual for a sua demanda, quando vem com uma roupa diferente, uma música diferente, isso surpreende, né? E por isso que grava, entra na alma, né? Muda tudo, né? Essa entrega, né? Essa entrega do servir. Ô, Johnny, mas continuando aqui, eu quero que você me diga, assim, no seu trabalho até hoje, quais são os benefícios concretos para as empresas? O que uma empresa pode medir, né? Levando realmente um teatro corporativo, um treinamento corporativo. Legal. O que eu vejo já de resultado que acontece, primeiramente, engajamento, tá? As pessoas que vão assistir um teatro treinamento, e às vezes se perguntam, as próprias pessoas que vão para assistir, mas a gente vai para um teatro? Não, que legal, isso acontece dentro do ambiente corporativo mesmo. A gente consegue adaptar a realidade da empresa, o espaço que a gente tem, porque tem que fazer sentido, tem que ser prático,
tem que se encaixar na rotina daquela empresa. Então, o primeiro benefício que eu vejo é o engajamento. Tá. Então, as pessoas que vão lá, elas engajam por quê? Porque elas olham e veem as suas histórias. Mesmo que não sejam histórias delas, são histórias de alguém que elas conhecem. Que é o que é um pouco diferente no teatro comercial, onde aquelas histórias não necessariamente vão estar conectadas com a tua, mas te trouxe algum significado também. A vantagem é que ali o significado é da realidade daquela empresa. O segundo momento ali a gente percebe é mudança de comportamento. Então, quando a gente trabalha esses tipos de treinamento, eles estão falando de atitudes e comportamentos que já acontecem dentro daquele ambiente, mas que muitas vezes não podem ser trabalhados por meio de uma palestra normal, com slide, porque não vai tocar na pessoa. E quando a gente vem ali e aquele colaborador dá aquela risada ou fica constrangido, isso está tocando na emoção dele também. Então, nesse momento, a gente percebe também que é o comportamento, é a competência sendo modificada, sendo alterada, e aí vai modificando. A motivação também, por causa do diferente, tu acabou falando do diferente, e é o que a gente mais escuta. Isso é legal, é diferente, e as pessoas, adorei, porque há uma necessidade, Ana, de as pessoas extravasarem. E numa palestra onde você fica numa condição passiva, só recebendo conteúdo ou informação, tu acaba não interagindo. E o teatro, ele te proporciona isso. A gente quebra a quarta parede e fala com o público, pergunta, faz uma brincadeira, uma piada ali, que dá uma relaxada, e a pessoa se solta. Então, se soltar, eu acho que isso traz muito significado para o ambiente corporativo, onde a gente está tenso, está preocupado, está cheio de tarefas para fazer, então consegue trazer. Então, no mínimo, esses 3 itens aí são coisas que a gente percebe muito facilmente. Tem coisas mais profundas? Com certeza tem. E aí, conversando com os RHs das empresas, a gente percebe a dificuldade também de as pessoas se conectarem com o conteúdo. Inevitavelmente, nesse tipo de treinamento, como ele é mais dinâmico, ele é mais solto, vamos dizer assim, a sensação que dá é que a pessoa não está aprendendo. Quando tu vai falar com ela, tu vê que marcou, tu vê que tocou. E o mais intrigante é que toca em momentos diferentes em cada um. Cada pessoa. Porque toca na emoção de cada um. E cada um sente de maneira diferente. E isso que é gratificante, poder contribuir com essa maneira diferente, com o nosso modo de agir e com um personagem que faz sentido para aquela empresa, para aquela realidade. Não, se a gente for explicar isso, se a gente for trazer a neurociência para isso, quando é que a gente grava memórias? Quando tem emoção. Isso. Se você perguntar para mim o que eu comi na quinta passada, eu não vou lembrar. Agora, se quinta passada foi um dia especial por alguma coisa, eu vou te dizer a roupa que eu estava, se estava chovendo ou não. Então, a gente grava conteúdo ou transformação com a emoção. Então, por isso que o teatro corporativo é muito mais eficiente nesse sentido, né? Exato. Nessa questão, com né? certeza. Eu gosto de fazer essa analogia também com a andragogia. Eu sou professora há mais de 13 anos, então eu sempre trabalhei com adultos. E na andragogia, para ensinar em sala de aula, que não dá para fazer teatro sempre, eu tenho um experimento de levar alguns personagens para a sala de aula, e às vezes o conteúdo é muito técnico, é muito maçante, e eles não têm vontade de ficar prestando atenção. Na hora que traz esse personagem, eles lembram de semestres atrás, de tempos atrás, como aquilo fez a diferença, como aquilo marcou de alguma forma. Então, a andragogia é justamente isso. É a forma como o adulto aprende. O adulto aprende quando toca na emoção. É isso aí. Se não toca na emoção dele, dificilmente ele vai lembrar, até porque o HD tá cheio, né? A cabeça já tá cheia de problemas. É isso aí. Então, precisa esvaziar, e aí esvazia pela emoção. Johnny, eu fiquei sabendo que tem 2 pessoas que fizeram uma parceria maravilhosa. Acho que são 2 meio loucos, mas tá tudo certo. E eles adoram esse negócio do teatro. E eu fiquei sabendo também que vai ter um lançamento aí de um espetáculo, Razão versus Emoção. Me conta, como é que é isso? Sim. Uma tal de Ioná e um tal de Dione Damasio, aí, Ioná Vargas e Dione Damasio. Não sei o que eles estão imaginando na cabeça deles, mas a proposta é muito boa. Depois que eu conheci a proposta, né, a gente se envolveu muito nesse aspecto. E é justamente sobre isso. Como é que a gente ficamos pensando, matutando e construindo aí várias propostas e possibilidades, mas fomos para a essência. E a essência é falar de razão e emoção. Todos nós, seres humanos, precisamos lidar tanto com a razão e com a emoção. Só que existe uma dualidade, né? Uma disputa. Não, no ambiente corporativo não pode ter emoção, só pode ser razão.
Já no ambiente pessoal não pode ter razão, é só emoção. Desde quando? Como se pudesse separar. Onde como é se a que gente isso está conseguisse, escrito? não, agora, hoje eu vou ser razão. Uhum. E hoje eu vou ser emoção. Onde é que isso está escrito? Quem te disse que era assim? Mas aí vem muito junto com aquilo que as pessoas acreditaram por muito tempo, ou disseram para elas que elas precisam ser daquela forma em determinado ambiente. E a gente vê muito adoecimento mental, muita coisa acontecendo, porque emoções são reprimidas, dificuldade no ambiente de trabalho de se relacionar, porque não trabalhou essa parte emocional. Então esse espetáculo ele foi pensado justamente para isso, para trabalhar a razão e a emoção como se fosse um duelo mesmo, como se eles estivessem disputando o seu espaço. E aí a gente não pode dar mais spoiler, né, gente? Tem que assistir para poder ver como é que isso termina, se faz Johnny, sentido. Eu vou pedir para quem está assistindo aqui até essa parte, coloca aí no comentário quem você acha que é razão ou emoção. Porque nós dois, um aqui é razão, outro é emoção. A gente não vai dizer, não vamos contar. Você coloca aí no comentário quem é o quê? O Johnny e o Nasso são o quê? Depois a gente vai responder para ver se você acertou ou não. Com certeza. Isso Quero aí. ver se estão bons, se estão conectados com a gente. Johnny, você que é um ator aí profissional há muito tempo atuando, explica para mim como as técnicas teatrais podem ser adaptadas para venda, liderança, atendimento ao cliente. Como é que tu faz isso na prática mesmo? O teatro ele tem um poder muito grande de transformar realidades. Então, porque no fundo, a gente diz que o teatro ele imita a vida. Então, como que a gente consegue fazer isso nesses ambientes de venda, ambientes mais corporativos, vamos dizer assim? Se a gente pensar em vendas, no teatro, quando a gente está no palco, a gente quer vender algo, a gente precisa acreditar. Então, quando eu acredito no meu personagem, quando eu vendo aquela história, então eu estou a todo momento fazendo venda com o meu público. O meu público, se ele não acredita naquilo que eu estou interpretando, naquilo que eu estou mostrando, ele vai sair com a sensação de que foi enganado. E isso acontece numa venda. Se o vendedor não está conectado contigo, não entende, não te escuta, que é uma escutativa muito importante, e os personagens em si, eles precisam se escutar, porque um terminou a deixa, o outro já tem que estar atento para dar texto, e aí parecer que é orgânico, embora tenha ensaio por trás, tenha toda uma estrutura. Então eu vejo que isso acontece dessa forma. O teatro ele tem esse poder de traduzir a realidade para um ambiente controlado, que é o próprio teatro. Então a gente pode usar o teatro para tudo que a gente quiser. E o que é magnífico é a criatividade que o teatro te permite. Tu não tem limite. Tu falou no início lá da nossa conexão e a gente já começou a viajar. Isso é teatro. O teatro não é o palco, não é a apresentação. É tudo que está por trás. É figurino, é cena. Então, a gente pode usar ele em qualquer lugar. Então, essa é a grande ferramenta que eu vejo hoje que pode ser utilizado para qualquer público. Não é uma determinada empresa ou um determinado segmento. Ele é possível de adaptação para qualquer realidade. E cada vez mais se usa pela conexão com a emoção. É isso aí. E é isso de grande diferencial, né? É esse sentido, né? Ô, Johnny, falando um pouquinho sobre inovação, né? O que você vê? O que vem pela frente em se tratando de treinamento e capacitação? No mundo de hoje, no mundo que tudo é tão rápido, é muita informação, o que vem aí pela frente para melhorar, para facilitar todo esse treinamento? Então, a gente escuta muito falar de realidade virtual, de realidade aumentada, porque a gente não pode fugir da tecnologia. Mas cada vez mais, tanto essas realidades quanto outras possibilidades estão falando de emoção. Porque a realidade virtual, a realidade aumentada, ela quer que tu sinta o que tu está fazendo, o que tu está acontecendo dentro de um ambiente controlado. E isso, obviamente, que é possível, mas a gente está falando de investimento alto, investimento em tecnologia. Já quando a gente vai para um ambiente mais corporativo também, a gente pode falar de outras técnicas. E aí onde entra o teatro também. O teatro tem essa vantagem de ser mais de fácil adaptação, então tu consegue ter o mesmo espetáculo adaptado à necessidade de cada empresa. Então fica mais dinâmico, fica mais criativo e não foge do que eu falei anteriormente da realidade virtual aumentada. Ele vai tocar na emoção. Ele precisa tocar na emoção para que ele faça sentido. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, e essa é a tendência, tá? Cada vez mais os treinamentos tradicionais estão ficando de lado, não por vontade, mas por falta de retorno, vamos dizer assim. Mas eu escuto muito isso de RH, eu trabalho na área de RH também, então eu vejo muito isso sendo dito. Mas a gente já deu um monte de treinamento e nada funciona, as pessoas não seguem aquilo que a gente está pedindo ou conduzindo como correto. Sim.
faz com teatro para te experimentar. Porque não entrou na emoção, né? Para te ver como vai tocar, como vai sentir. Isso aí. Então isso faz muito sentido. Johnny, o que você entrega para o mundo hoje através do teu trabalho? Mais profundo agora. Que pergunta profunda. Agora eu vou aprofundar. O que aquele menininho que teve a infância que teve, né, naquela família, com aquela mamãe, com aquele papai, o que aquele menininho hoje entrega para o mundo com o trabalho dele? Tudo que vem para mim, quando eu escuto essa pergunta, essa frase, vem muito no sentido de servir, sabe? De conseguir ajudar as pessoas a evoluírem. E aí, naturalmente, eu conecto com o que eu faço, com o meu propósito, e levou tempo para eu descobrir isso também, mas para mim hoje tem 3 palavras que não fogem de mim, que é o acolher, tá? Eu sempre fui muito acolhido, embora a gente busque mais sempre, mas o acolher sempre está muito em mim, em escutar as pessoas, em acolher. E aí o desenvolver, eu sempre busco desenvolvimento também, e eu quero que as pessoas que estejam comigo desenvolvam. Esse espetáculo que a gente está construindo junto não é só sobre mim, mas que eu aprenda contigo, tu aprenda comigo, e a gente construa um terceiro elemento ainda maior, e aí automaticamente valorizar. A gente espera reconhecimento, a gente espera valorização, mas também acolher, desenvolver e valorizar outras pessoas. Então, para mim, hoje é isso que eu entendo que é o meu propósito, é ajudar as pessoas por meio do acolhimento, desenvolvimento e automaticamente o reconhecimento. Tá, deixa eu só buscar aqui, peraí. Onde é que tá? Aqui. Eu vou mostrar para você aí na tela a foto, né? Daquele menininho. Quando você olha para esse menininho, o que você vê? Dá uma olhadinha você aí na tela também. O que você vê quando você olha para esse menininho? Eu vejo uma criança feliz. Uma criança feliz, eu amava essa bicicleta, esse triciclo aqui, então eu vejo justamente isso. Eu vejo muito as pessoas me acolhendo, sabe, me gostando, então é isso que eu vejo aqui. Nunca tinha parado para analisar essa foto. Gente, então olha só, né, olhando essa foto, olha que legal. Eu conheço o Johnny não há muito tempo, estamos nessa parceria, começando há pouco tempo, construindo esse espetáculo maravilhoso, mas hoje eu vejo um menino que ganhou muito amor, que foi muito acolhido e que entrega isso para o mundo hoje através do trabalho dele, né? O que o Johnny entrega é muito mais do que um treinamento, do que uma capacitação, realmente é um espetáculo, né? Um espetáculo de entregar todo esse amor, todo esse acolhimento para as pessoas e de realmente mudar a vida das pessoas através do que ele faz, né? Johnny, querido, obrigada demais por ter vindo, obrigada pela tua disponibilidade. Mensagem final, qual seria a mensagem final para você deixar hoje? O teatro, ele tem o teatro mudou minha vida e ele tem a capacidade de mudar muitas vidas. E eu sempre acreditei que no ambiente corporativo isso é pouco explorado, ou pode ser melhor explorado. Então, se você conhece, já teve alguma experiência com teatro, ou se não teve ainda também, experimente. Seja para sua vida pessoal ou principalmente no ambiente corporativo, onde a gente pode juntar as duas coisas. Dificilmente a gente muda o pessoal do profissional, a gente distancia. Então, se a gente tem a oportunidade de levar isso para o ambiente corporativo, para mim é como se eu estivesse chegando no meu propósito em dose dupla, tanto por uma paixão pessoal quanto por uma paixão profissional. Então é isso que eu queria que as pessoas sentissem o quanto transformador é o teatro, pode ser o teatro por meio dessa experiência dentro do ambiente corporativo. E será, e cada vez mais, daqui a pouco a gente lança aí o nosso espetáculo e vai ser muito lindo. Sim, vamos voltar aqui ainda para falar sobre o espetáculo. Obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Se você trabalha com treinamento na sua empresa e quer algo inovador para transformar a forma como a sua equipe lida com emoções e decisões, nós temos algo especial para você. Venha conhecer o nosso Teatro Treinamento, Razão versus Emoção, combinando teoria e prática de maneira envolvente e transformadora. Obrigada por ficar conosco até aqui e até breve. Seja bem-vindo ao meu... Vai de novo. Ao canal dela. Vai, é o canal dela, continua. Iona Vargas, o nome dela. Sim. E ela vai pedir para que vocês se inscrevam, que vocês curtam e compartilhem. Obrigada, Johnny. Acho que eu vou deixar isso para ele. Johnny, quer me apresentar, por favor? Bora, Rô!